Olá, meus amigos. É muito bom estar com vocês novamente e venho compartilhar com vocês o desenvolvimento de um texto que eu produzi, chama Heurística Crística. Eu bem sei que o caminho da fé é difícil, é complicado, é árduo por vezes, mas quando nós buscamos e queremos, nós podemos ultrapassar o ceticismo. E nesse texto que eu criei com o título Heurística da Fé, que busca colaborar para que pessoas que, assim como eu, já foram e ainda são bastante céticas quanto às questões espirituais, possam descobrir e colher os recursos que a fé nos proporciona, os recursos que a fé nos traz para enfrentarmos as dificuldades da vida, as perdas afetivas, as decepções, as frustrações e encarar com esperança essa vida, mesmo com as dificuldades. Entender que Deus sempre olha por nós, mesmo nas dificuldades. E esse entendimento, ele não surge do acaso. Cada pessoa, ao decorrer da vida, se dispõe a elaborar o seu conteúdo de fé. Só que nas dificuldades, nas diversas situações da vida, nós não somos capazes de filtrar isso. Então, nesse texto, Heurística Crística, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata e o espírito vivifica. Coríntios 2, capítulo 3, versículo 6. Jesus é o nosso sol maior que pode iluminar nossas vidas. O Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para nossa evolução espiritual. Nele encontramos os princípios para nossa felicidade verdadeira, seja na vida atual, seja na vida futura. Desde o advento da Boa Nova, fomos revestidos de uma nova luz e tivemos a oportunidade de construir significados maiores para nossas vidas. Desenvolver a fé e a convicção em Jesus é um enorme desafio. Em diversas circunstâncias, somos levados a pensar que Jesus foi um personagem, um conto fantástico, uma criação literária, uma ficção, devido aos fatos incomuns e extraordinários narrados no Evangelho. A Bíblia, e especialmente o Evangelho de Jesus, trazem trazem consigo dificuldades na compreensão, suscitam controvérsias. Por exemplo, a concepção, a ressurreição e o desaparecimento do corpo de Jesus. As narrativas bíblicas relatam esses acontecimentos. Todavia, por se tratarem de fenômenos sobrenaturais, quando observados somente à letra, negam a ciência e se opõem à razão, portanto justificam o ceticismo de muitas pessoas. Quando apegamos em demasia à letra e reduzimos nosso olhar apenas ao que está escrito, deixamos de buscar outros recursos. Diante desses empecilhos, para alcançar a fé em Jesus e na vida futura, precisamos e podemos conhecer novos caminhos para a compreensão da vida espiritual. Podemos desenvolver nosso encontro com Jesus. Podemos desenvolver nossa heurística crística. A heurística crística é um processo lógico-dedutivo, sincero, interativo, investigativo, para nos tornarmos convictos em Jesus e em seus ensinos. É uma proposta de pesquisa e de construção da fé em Jesus.
não convencional, ela é baseada no saber querer. É um convite para coletarmos evidências de fé para além da letra. Esse parágrafo é muito interessante. Quando eu falo lógico, dedutivo, muitas vezes nós nos restringimos a buscar a vida espiritual, a entender Jesus somente nas igrejas, né? Somente nos templos religiosos. Mas Deus, que é nosso Pai, Ele nos dá pistas constantes da sua presença, em todos os momentos, em diversas situações. Em alguns casos, né, que nós temos na narrativa de Paulo, o próprio Jesus se apresentou para o apóstolo Paulo. Entretanto, ainda não somos tão merecedores e privilegiados de tal interação direta com Jesus, mas pela intuição, pelas respostas que Deus nos dá na vida, nós podemos chegar à conclusão que o Espírito, ele vivifica, ele existe. Então, quando nós nos propomos a fazer esse raciocínio lógico-dedutivo, sincero no sentido de querer buscar a verdade, decifrar a verdade. E também acrescentaria a humildade, porque nós muitas vezes pensamos que entendemos muito, mas temos que ter a humildade para renovar o entendimento, porque uma das maiores mentiras que nos foram contadas, que nos foi contada, que morreu, acabou. E esse materialismo tem consumido muitos jovens, muitas pessoas no seu desespero. Então nós podemos vencer essa barreira que a vida termina aqui. Que esperança podemos colher e saber de fato que a vida continua. Quando nós perdemos um ente querido, quando nós passamos dificuldade que por vezes queremos tirar a nossa própria vida, achando que aquilo é o caminho mais adequado, mas equivocados que estamos, não sabemos que de lá o Espírito continua. Infelizmente receberemos a atitude, o reflexo da atitude ruim, porque o Espírito sobrevive à destruição do corpo. Então nós, por mais dolorosa que seja a situação, nós podemos pedir a Deus ajuda, recursos e paciência para enfrentar os desafios. Buscar a mudança necessária. Mas essa mudança não surge em nós, senão quando tivermos uma fé resoluta, uma fé embasada. Porque ninguém vai deixar de mudar uma trajetória baseada numa mentira. Então, essa é a importância de desenvolver a fé. Essa é a importância de você ter a certeza. Assim como o sol levanta todo dia, nós dormimos porque temos fé que amanhã o sol irá surgir. Porque senão nós não dormiríamos. Então é essa fé que nós precisamos desenvolver, alcançar. Mas nas diversas circunstâncias, na história da humanidade, edificou-se muitos preletores da palavra de Jesus que se equivocaram, que construíram dogmas, que não falaram a simplicidade que Jesus precisa. Eu não estou aqui sendo querer melhor que ninguém, porque eu estou nesse caminho de aprendizado. Mas é importante observar que nós já passamos por esses contratempos na palavra de Jesus e no Evangelho. Muitas interpretações equivocadas promoveram condutas erradas. Entretanto, Jesus está lá, cristalino, puro. Nós podemos estruturar o nosso jeito de encontrar Jesus.
E isso que é o texto, heurística crística. Heurística, aquele descobrir. Eureka, descobrir. Crística, Jesus, eu encontrei Jesus. Né? Isso fará uma diferença enorme na sua vida. Então, retomando, o processo lógico-dedutivo, investigativo. Nós precisamos buscar as evidências. Precisamos querer encontrar as respostas. Isso, a fé, parece um paradoxo, mas não é. O princípio da fé é a dúvida. Você se questiona, você observa, você analisa. Então, lógico-dedutivo. E vai juntando, como se fosse um quebra-cabeça, a sua fé. E essa fé, quanto mais consistente for, mais capacidade você terá de enfrentar essas dificuldades dessa vida. Mais condições terá de dar respostas benevolentes diante das situações que, por vezes, pareciam intransponíveis. Então, o Evangelho de Jesus e as cartas apostólicas, continuando no texto, fornecem evidências de Jesus e da realidade espiritual. Entretanto, existem outras evidências além dos textos bíblicos. Então, quando nós olhamos ao pé da letra, muitos eventos e narrados parecem coisas absurdas. Eu cito bastante nos meus diálogos como eu era cético por não acreditar no julgamento de Jesus. Veja bem, algo tão ilógico que foi o julgamento de Jesus. Uma pessoa que caminhou, que está escrito, ele curou paralíticos, ele fez cego enxergar, ele curou a mulher com hemorragia e com seus contemporâneos. Ele multiplicou os pães, ele transformou a água em vinhos. E veja bem, no momento do seu julgamento, quem os condenaram? Escolheram o ladrão? O próprio povo. Que ingratidão que estava naquele pessoal. Né? Mas hoje, depois que eu consegui entender e me vinculei a Jesus pelo Espírito, por outras evidências, eu consegui entender aquelas circunstâncias. Que o julgamento de Jesus foi um julgamento corrupto, onde o pessoal do Sinédrio, né, que eram os religiosos daquele tempo, fizeram o suborno para os jurados. Então, você vê que tem toda uma evidência que realmente foi um julgamento corrompido. Tanto é que antes, né, eles deram as 30 moedas de prata para Judas. Eles distribuíram dinheiro, porque Jesus ele veio incomodar. Entretanto, quando nós não temos essa perspicácia, essa vontade, essas pequenas dúvidas vão minando a nossa fé. E nesse ponto que nós podemos buscar essa heurística, esse novo entendimento. Então, desenvolver uma heurística crítica é realizar pesquisas espirituais que ultrapassam a teologia e a literatura. Na construção da fé e do nosso conhecimento espiritual, devemos utilizar os recursos científicos ao nosso alcance. Ou seja, nós não vamos afastar as evidências arqueológicas, as evidências científicas do nosso entendimento, porque nós não estaremos embasados. Acreditar em coisas sem um devido exame. No disse, me disse. Então a ciência está aí para nos auxiliar. A intelectualidade Deus nos concedeu para o nosso favor, para que nós possamos usá-la para construir a verdade.
não podemos deixar de considerar a possibilidade de consolidar nossa fé em um diálogo espontâneo. Um momento simples, um exemplo, numa conversa com um amigo, com o irmão, ou com o seu pai, ou com a sua irmã. E você sabe que a pessoa é uma pessoa de caráter, uma pessoa de índole, que você conhece. Ela não tem interesse financeiro em mentir para você, te coagir, te persuadir. Ela não tem interesse em te persuadir. Uma conversa espontânea, aleatória. E ela, por exemplo, relata que recebeu uma cura, recebeu uma instrução espiritual. Aí você pode ir montando a sua coletânea de evidências. Uai, aquela pessoa, conheço ela, ela falou que recebeu, tal. E outra pessoa em outro momento fala. Então Deus já vai te dando as pistas. Deus vai te dando as pistas. São coisas pequenas, mas no final da história você consegue compilar e você não tem ideia desse recurso que você vai adquirir, que é a fé. Então, seguindo aqui. Então, um sonho premonitório, uma visão espiritual. É nesse ponto. Tem pessoas que são sensíveis, mais sensíveis ao mundo espiritual. Não precisamos pensar, se uma pessoa percebe o mundo espiritual e não percebe, então isso é mentira? Só porque eu não percebo? Porque nós somos diferentes. Isso foi uma grande problemática que eu enfrentei nesse caminho de fé. Porque há alguns relatos de algumas pessoas próximas falavam, porque ele vê e eu não. Surgiu essa dúvida em mim. E até certo ponto necessária, porque existem pessoas mal intencionadas querendo se impor espiritualmente, dizendo que tem dons espirituais. Então nós temos também fazer a leitura, mas não podemos generalizar. Precisamos ter essa sagacidade de entendimento para diferenciar situações espontâneas de uma questão de persuasão. Então, é isso que é essa heurística, esse processo investigativo, esse processo construtivo da fé em Jesus. Então, nós temos um caminho personalíssimo. Eu tive um, você vai ter outro. O nosso amigo ou nossa amiga vai ter outro. Mas nós estamos na órbita de Deus. Ele nos atrai. Então, a heurística é uma abordagem renovada de Jesus que busca a validação do nosso irmão maior, ou seja, a confirmação que Jesus de fato existiu. Esse é o grande desafio nosso. Mesmo com essas narrativas, com interesse financeiro nas religiões, mesmo com os nossos defeitos como divulgadores, que muitas vezes a pessoa nos olha como pessoas e espera a perfeição. Não. Jesus não espera o servo perfeito, porque nós, na medida que buscamos, nós tendemos a ser melhores, mas não seremos melhores de um dia para o outro. Aí a pessoa se decepciona, às vezes, com um dirigente espiritual, mas a verdade não está no dirigente, não está na pessoa. A verdade está no Evangelho de Jesus. Então, até para isso, nós temos que ter essa intelectualidade, essa razão, esse raciocínio. Porque aí é fácil, não, eu não acredito porque eu tive uma decepção e você abandona o caminho da fé. Porque teve uma decepção, às vezes foi o caminho mais cômodo que nós temos. Aquela pessoa me frustrou, isso aconteceu aqui, eu não acredito por isso. Mas a verdade não está na pessoa em si. A pessoa às vezes é um instrumento, mas nós temos dificuldades, problemas inúmeros. Mas nós também temos a capacidade de colaborar com entendimento, colaborar com aquele que às vezes não tem a oportunidade de se instruir na palavra. Tem pessoas que têm
não tem condições financeiras de comprar uma Bíblia. Então vejamos a situação que muitos nos encontram. Eu mesmo, eu ganhei no começo do estudo, né? Eu ganhei um livro dos Gideões Internacionais, né? Eles fazem esse trabalho na escola, distribuindo. E lá, né, naquele pequeno texto, na Bíblia, né? Na pequena Bíblia, eu comecei a estudar. Então, vejamos que Deus nos está sempre nos convidando. Seguindo com o estudo do texto, nessa questão, o Espiritismo ele trouxe preciosos recursos para o estudo do mundo espiritual e, consequentemente, cooperou para nos aproximar de Jesus. A doutrina espírita, ela não veio contra as religiões. Ela veio propor alguns métodos de estudo do mundo espiritual. E ela veio confirmar a vivência do espírito além desse corpo. Então, ao contrário de que muita gente pensa, a doutrina ela veio desconstruir o materialismo. Entretanto, o espiritismo é mais um dos recursos que Deus nos ofertou. Nós temos as diversas religiões, outras escolas de pensamento que tratam das questões de fé. Mas eu não posso deixar de ressaltar o quanto o Espiritismo contribui para o entendimento do Evangelho de Jesus de uma maneira lógica, clara e racional. Não que as outras não sejam, com certeza o são, mas aqui há uma abertura para a pesquisa, para a construção da fé, né? Para o questionamento. Mas uma religião em si, ela não é capaz de nos dar a certeza em Jesus. Porque os elementos de convicção, eles podem estar espalhados nas diversas circunstâncias. Então, nós estamos recebendo constantemente interações espirituais. Quando recebemos uma cura, quando temos uma oração atendida, quando temos um pressentimento que se confirma, seja quando recebendo uma inspiração ou quando temos percepções diretas do mundo espiritual. Nesse ponto aqui devemos ressaltar, veja bem, quando você faz uma oração e recebe uma cura, o que você pode deduzir? Você pode confirmar. Você pode deduzir que existe algo além da matéria. Você pode deduzir que existe algo além desse corpo atuando para o nosso bem. É uma questão simples, mas quando analisada, ela revela uma verdade muito grande. Quando você faz uma oração, uma simples oração, ó Deus, me abençoa a encontrar um emprego, estou precisando de um emprego. E de repente o emprego aparece. Parece simples. Mas quando você analisa aquela, entre aspas, coincidência, aquela circunstância, você vai ver que houve um mover a seu favor. E esse mover a seu favor, essa pequena coisa, ela pode te ligar pelo Espírito a Jesus. Te ligar pelo Espírito a Jesus. Por quê? Pelo vínculo do Espírito, você confirmará a existência de Jesus. Uma pequena coisa, uma pequena realização, trazendo uma grande revelação. Então, se temos dificuldades para desenvolver a fé por meios do Evangelho, podemos nos ligar a Jesus pelos vínculos do Espírito. Esse é o convite que eu estou fazendo. E teremos condições de conciliar e harmonizar a linguagem e as interpretações construídas sobre Jesus. Se pela letra ou pelo Espírito conseguimos descobrir Jesus, nesse ponto
ressaltar também. Tem muitas pessoas que já trazem uma bagagem espiritual que, se pela letra, né, pelo que está escrito, ele já tem aquela naturalidade de saber de Jesus. Eu não diria nem crer. Porque quando você revela, você descobre, não existe o crer, existe o saber, né? Então você saber de Jesus, que ele esteve conosco, ele foi um espírito e uma pessoa real, não um personagem, um conto inventado por sábios ou um autor sábio. Então, seja pela letra ou pelo espírito, podemos descobrir Jesus. Fazer nossa heurística crística, ou seja, nos inspirar e nos impressionarmos com seu evangelho. Ver a beleza do conteúdo das mensagens de Jesus, o quanto ela pode nos transformar na medida que nós damos espaço. E sim, estaremos mais preparados para realizar a felicidade verdadeira. Então, meus amigos, eu espero ter contribuído de alguma forma e contribuir para que você avance no descobrimento da fé. O quanto esperança será acrescentada ao seu espírito e ao seu coração. O quanto mais forte você estará para superar as dificuldades que surjam. Quanto mais preparado. Eu costumo chamar de Jesus que é o Senhor da esperança, porque nele, quando nós nos vinculamos pelo Espírito, por essas pequenas circunstâncias da vida, nós vemos que ele é a esperança, porque ele trouxe a possibilidade de nós nos redimirmos, mudarmos a nossa conduta. Ele nos trouxe a oportunidade de encontrarmos com o mundo espiritual, quando ele dialogou após a sua morte com os discípulos. Então nós vemos uma nova realidade surgir diante de nós. Eu espero que cada um possa trilhar o seu caminho de fé com mais consistência, com mais vontade de entender, porque Jesus veio trazer e revelar os grandes enigmas da vida para todos nós. É só nos permitirmos um pouco mais. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e na inspiração de Jesus. Abraço.